Neemias capítulo 2, versículo 17 ao 20. Neemias é facinho, né? Neemias 2, 17 ao 20. Neemias, que foi escrito possivelmente em novembro de 445 ou 444 antes de Cristo. Neemias capítulo 2, versículos 17 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes disse: bem vede vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, Senhor, porque ela nos ensina, Deus, as atitudes para sermos por Ti abençoados. Ela nos ensina como proceder nesse mundo, Pai. Ela nos ensina, Senhor, a como levantar uma obra para Ti, Senhor. Que o Senhor fale ao coração da Tua igreja neste dia, o dia do Senhor. Que Teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações dos que aqui estão presentes, aos irmãos que não puderam vir, que depois assistiram a mensagem. Enfim, Senhor, que todo Teu povo reunido seja edificado. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo o que eu falar nesta manhã seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Hoje eu queria falar de marcas de uma pessoa abençoada por Deus. Vimos domingo passado quem é uma pessoa feliz. A gente aprendeu que uma pessoa feliz é uma pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, é uma pessoa que se importa com as coisas de Deus e que não anda de acordo com o caminho dos ímpios. Agora, quais são as marcas e atitudes de uma pessoa abençoada, né, por Deus? Até mesmo os ateus querem ser abençoados por Deus. Os ateus querem que Deus os abençoe caso ele exista. Ele pode não existir, nem creem que ele existe, mas se existir, querem que Deus o abençoe. Até falam: ora tu por mim, ora por mim aí, está tendo algum problema, alguma dificuldade na vida, mesmo aquela pessoa que vive como se Deus não existisse, o que ela fala? Olha, coloca meu nome em oração. E o que a igreja do Senhor corretamente faz? Coloca o nome em oração e ora pela pessoa. Então a gente observa que todo mundo quer ser abençoado. O brasileiro médio, o evangelical, o evangélico, ele também quer ser abençoado, mas ele acha que a bênção do Senhor é meio por osmose, vai acontecer de maneira automática. Ele acha que porque ele decretou a bênção, porque ele bate o cartão religioso em certo dia, ou porque ele tem frase como receba, eu não aceito, ou avada kedavra, frases que são frases mágicas, Deus vai abençoá-lo. Ele não, isso aí está amarrado, tá, não, profetiza aí na vida do irmão. E é dessa maneira que Deus, entendem eles, abençoa. Nós vemos aqui na história de Neemias, uma história que ele queria construir ou reconstruir a cidade de Jerusalém. Ali em Daniel capítulo 9, vamos abrir, versículo 24, o famoso texto das 70 semanas de Daniel, texto muito disputado, que deve ter umas 40 interpretações diferentes, e obviamente eu não vou entrar nele hoje, texto de Daniel capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende,
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui existe um debate se o ano dessa ordem é 531, ou é 457, ou é 445. Enfim, isso não é importante hoje. Mas o que é importante entender uma coisa? Que a missão de Neemias aqui era uma missão que estava debaixo da bênção de Deus. Deus tinha dito que a cidade seria reconstruída. Deus tinha dito que a cidade seria edificada. Então ele se propõe a fazer algo em que ele já sabe que Deus quer abençoar. Em que ele já sabe que Deus quer derramar a sua graça e a sua bênção. Isso é importante para que a gente entenda uma coisa. Nós devemos entender que para que sejamos abençoados, primeiro devemos fazer algo que seja a vontade de Deus. Mas mesmo assim, sendo a vontade de Deus, essa bênção do Senhor não virá por osmose, de maneira automática. Por exemplo, Deus quer que as famílias sejam abençoadas, correto? Mas por que há tantas famílias cristãs que não são abençoadas? Se é a vontade de Deus que elas sejam abençoadas. Deus quer que os seus servos tenham dignidade, tenham um emprego que possa viver de uma maneira digna, onde ele não precise mendigar o pão. Mas por que tantos e tantas pessoas que não têm isso? Deus quer que nós sejamos abençoados, nossos estudos, nossos relacionamentos na igreja, mas nem sempre isso acontece. Então mesmo quando é algo que Deus quer abençoar, existem certas atitudes e marcas que o servo de Deus tem que ter, para que Deus possa abençoar. Deus não faz as coisas por osmose. Temos um exemplo muito claro. Deus queria que o povo de Israel saísse de Israel, e tinha o mar na frente, e Moisés para diante do mar, e Deus fala para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, deixa que o mar eu abro. Mas o povo tinha que fazer o quê? Tinha que marchar. Então a gente vai observar hoje que mesmo estando debaixo da bênção de Deus, ou querendo fazer algo que seja a vontade de Deus para a nossa vida, devemos entender que devemos ter certas atitudes. Primeiro, devemos lembrar-se dos feitos de Deus, é importantíssimo, para que a gente possa ser uma pessoa abençoada por Deus, lembrar-se dos feitos de Deus. Segundo, esforçar-se, devemos nos esforçar para que Deus nos abençoe. Deus não nos abençoará sem o nosso esforço. Graça é o contrário de mérito e não o contrário de esforço, ao contrário do que diz uma certa teologia por aí, que anula toda a responsabilidade humana. E terceiro, confiar o seu futuro a Deus. Então, lembre-se dos feitos de Deus, esforça-te e confie o seu futuro a Deus. E é o que nós vamos ver hoje no texto de Neemias. O primeiro atitude aqui que vamos verificar, lembrar-se dos feitos de Deus. Verso 18, ele fala que a cidade está em ruínas, estão na miséria, está tudo errado. Deus quer restaurar a cidade, ainda que em tempos angustiosos, é necessário que ela seja restaurada para que o Messias venha. Mas o que nós vamos ver aqui é que Neemias tem uma atitude. Ele lembra-se dos feitos de Deus, verso 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Deus me abençoou quando eu falei com o rei. Ele está lembrando que Deus o abençoou no passado. Por quê? Porque esquecer-se dos feitos de Deus gera, sabe o quê? Incredulidade e desobediência. Quando nós nos esquecemos do que Deus já fez em nossa vida, quando nós nos esquecemos do que Deus fez no passado, o que Ele fez nos tempos bíblicos, sabe o que vai ocorrer no nosso coração? Ficaremos incrédulos e ficaremos desobedientes e rebeldes. Vamos abrir ali em Juízes, capítulo 2. Juízes capítulo 2. Juízes é depois de Jericó, de Josué, não Jericó, que está em Josué, então está ali na coisa. Juízes capítulo 2, versículo 10 ao 13. Diz o seguinte: e também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram aí o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Aqui é uma geração que se levanta, que não sabe mais o que Deus fez, que se esqueceu dos feitos de Deus.
Como essa geração poderia ser abençoada se ela não lembrava mais dos feitos de Deus? E o que essa amnésia gerou nessa geração? Incredulidade e desobediência. Quer ver uma coisa? É a vontade de Deus que o filho do crente seja no futuro um cristão fiel. É a vontade do Senhor que os nossos filhos sirvam a Ele. Mas por que tantos e tantos cristãos, tantos e tantos filhos de cristão, melhor dizendo, não servem ao Senhor? Será que não é uma falha nossa? Porque se nós inculcarmos, lembrarmos os feitos de Deus na mente dos nossos filhos, olha o que Deus já fez na vida do pai, na vida da mãe, olha o que Deus já fez na história de Israel, na história da igreja, olha o que Deus fez, olha, Deus abriu o mar, olha, você está num parque, olha, Deus criou isso tudo, olha que árvore linda que Deus criou, olha como Deus criou o mundo, olha como Deus agiu quando o pai ou a mãe estava em um momento de doença e Deus nos deu graça, um momento de dificuldade financeira e Deus nos abençoou. Você está fazendo o quê? Está dizendo como Deus lhe foi favorável, exatamente como Neemias fez. Neemias queria fazer algo que era propósito de Deus, reedificar a cidade. E ele fala, ó, que Deus já fez, para lembrar aquele povo que Deus pode fazer. Só que por vezes nós não lembramos a nós mesmos e aos nossos filhos aquilo que Deus fez. Sabe o que vai gerar em nosso coração, no coração dos nossos filhos? Incredulidade, desobediência. Seu filho vai crescer sem ouvir o milagre de Deus. E a IBD não conserta isso. A IBD não conserta isso. 1 hora de escola dominical, 40 minutos, durante a semana inteira cheio de informações seculares, não vai consertar isso. Então o que nós devemos entender? Que uma pessoa abençoada por Deus, ela tem que lembrar dos feitos de Deus. Por quê? Porque ao não lembrar, vai gerar uma coisa no coração: incredulidade e desobediência. Quando nós lembramos o feito de Deus, lembrar nos traz esperança. Lamentações, vamos abrir. Está depois de Jeremias. Você está lendo Jeremias, aquele texto pesado, destruição, aquela coisa, ufa, agora eu vou para outro livro, vai ser algo mais leve. Aí vem Lamentações de Jeremias, né? Por isso que ele é chamado de o profeta chorão. Aí você vai ver, agora Ezequiel vai sofrer menos. Ih, Ezequiel sofreu pra caramba também, né? É assim, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Você deve lembrar esse versículo na versão do Diante do Trono. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disso eu me recordarei, o que é das misericórdias do Senhor, do que o Senhor fez na minha vida. Por isso eu esperarei, por isso eu terei esperança. Então, quando nós nos lembramos, olha, eu vou recordar o que Deus fez na minha vida. Eu vou recordar o que Deus fez na história da igreja. Por isso que eu amo ler biografias, eu amo ler a história da igreja. A história da igreja é edificante demais. Todo crente deveria ler sobre a história da igreja. Eu amo ler sobre isso, porque isso me traz esperança. Eu vejo momentos sombrios da sociedade, do povo de Deus, e como homens de Deus levantados por Deus agiram, e isso me traz esperança. Eu lembro aquilo que Deus fez na minha história, no meu casamento, o que Deus fez durante a minha vida ministerial. Eu olho as dificuldades, eu sei que Deus quer me abençoar o meu casamento, a minha vida ministerial, quer abençoar os meus filhos, quer abençoar toda a minha vida, e eu lembro que Ele já fez. Sabe o que vai gerar no meu coração? Esperança. Mas se eu olhar apenas para Jerusalém em ruínas, a miséria de Jerusalém, eu olhar apenas para Jerusalém toda destruída, sabe o que vai gerar no meu coração e eu não lembrar o que Deus fez? Incredulidade e desobediência. Não vale a pena obedecer e eu não acredito que Deus fará alguma coisa. Então o que Neemias aqui é um líder maravilhoso, né? Os líderes modernos, olhe para dentro de você, olha só, você consegue, não sei o que. Neemias, olha, eu quero primeiro nessa reunião, para a gente reedificar a cidade, dizer o que Deus já fez na nossa vida. É genial. Porque quem é que vai reedificar a cidade? É Deus. Ele apenas vai usar os instrumentos humanos. Então, uma coisa importante, para que você possa ser abençoado por Deus, desde que o propósito seja algo lícito e que Deus quer abençoar. Eu quero vender produtos ilegais. Deus não vai abençoar, não adianta ser lembrado, não adianta nada, né? Aquelas cenas de traficantes reunidos em círculo, orando para que Deus os abençoe contra a polícia no tiroteio. Isso não tem propósito, né? Dentro de um objetivo lícito, né? Lembrar-se dos feitos de Deus gera comprometimento e obediência. O verso 18 aqui de Neemias, capítulo 2. Olha só. Ele está falando de uma multidão que tem uma cidade destruída, que Deus lhe fora favorável. Deus agiu comigo. Isso fez com que esse povo que escutou obedecesse.
ao Senhor. Ali em Neemias capítulo 9, Neemias está numa oração de arrependimento. Esdras, que está numa oração de arrependimento. E nessa oração ele começa a lembrar dos feitos do Senhor. Neemias 9, 5 ao 7. Diz o seguinte: e os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asapneias, Serébias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e que tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome a Abraão. Aí você vai ver no capítulo 10 o nome de todos os que selaram a aliança. O que foi feito aqui? Eles lembraram que Deus criou o mundo, lembraram que Deus chamou Abraão e foram lembrando cada ação de Deus na história. Isso gerou o que no povo? Gerou comprometimento e obediência. Escreva meu nome e eu vou agir em prol da construção da cidade. Eu vou ajudar e eu selo uma aliança aqui como povo de Israel para que a cidade seja reconstruída, porque eles lembraram que Deus tinha feito no passado. Então devemos entender uma coisa: lembrar os feitos de Deus. Você quer ser abençoado na sua vida? Dentro da obediência do Senhor, não basta apenas ter o propósito de Deus. Você tem que lembrar o que Deus fez, porque vai ter dificuldades, vai ter adversidades. Agora lembra o que Deus já fez na sua vida, o que já fez na história, o que já fez nas Escrituras. Leia o livro, estamos estudando Atos aqui, O que Deus fez na igreja primitiva é algo tremendo, e o que Deus continua a fazer depois. Agora, há um segundo passo, uma segunda marca de alguém que é abençoado por Deus, também uma atitude. Alguém que é abençoado por Deus é alguém esforçado. Graça é o contrário de mérito, não de esforço. A gente acha que porque é pela graça não necessita esforço. A vida cristã é uma vida que precisa de muito esforço. O caminho, ele é o quê? Estreito, apertado, Quando a gente congregava no estreito, o caminho é estreito, A igreja estava no local certo, O caminho é estreito, é apertado, isso gera desconforto. Gera esforço para você estar num caminho estreito. Então, você precisa se esforçar. Olha o que fala Neemias aqui no capítulo 2, no verso 18, a parte B. Levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Primeiro ponto do esforço, a persistência. A expressão aqui, levantemo-nos, é uma expressão hebraica que significa levantar e estar fixo. Não é apenas se levantar, eu levantei. É se levantar no intuito de estar fixo, de resistir em um lugar. Vamos persistir. Levantem-se para o trabalho. Levantaram-se com o firme propósito de cumprir toda a tarefa debaixo da bênção de Deus. A mesma disposição de Jesus. Jesus fala: levantemo-nos 6 horas das trevas. Ele vai para a cruz. Levantemo-nos. Uma questão importante. Você precisa se esforçar. E todo esforço genuíno gera persistência. Você quer que Deus o abençoe no caminho dele? Você tem que ter persistência. A parábola da viúva persistente. Era o propósito de Deus abençoar por meio da oração. O que Deus fala então nessa parábola? Que devemos persistir em quê? Em oração. Deus poderia dar na primeira vez que você ora. Deus, abençoa que tá coisa, não sei o quê. Dei. Não. Ele quer que você ore, e que você ore, e que você ore, e que você ore, e que você ore. Ele quer gerar em você persistência. Deus, Ele exige. Uma de suas condições para nos abençoar é que nos esforcemos-nos. E quando nós esforcemos-nos, isso é tido por uma pessoa persistente. Sabe por que as pessoas naufragam na fé? Porque não persistiram na fé. Porque não continuaram na fé mesmo diante das adversidades, dos problemas. Você pega o povo de Israel. Deus tinha um propósito sincero de levar esse povo até Canaã. Por que esse povo não chegou a Canaã? Porque não persistiu na fé. Porque não perseverou na fé.
murmurou, foi incrédulo, não lembrou que o Deus que abriu o mar poderia dar comida. Faltou comida, o que falaram? Olha, era melhor ter ficado no Egito como escravo e comer os repolhos, lá tinha repolho. Não lembraram que o Deus fez o quê? Abriu o mar. Aí depois Deus mandou o pão. O que falaram? Mas é só pão, no Egito tinha carne. Aí Deus falou, agora eu vou dar carne até entupir o nariz. Está no texto isso. E Deus mandou carne até entupir o nariz. O povo esquecia o que Deus fazia. E o povo não se esforçava em persistir. Está difícil, está duro, está apertado, mas levantemo-nos e edifiquemo-nos, esforçaram as suas mãos para o bem. Deus queria abençoar, era um propósito divino, reconstruir a cidade. Ele lembrou do que Deus fez, mas ele falou, agora a gente tem que se esforçar. Deus não vai mover um passo naquilo que é nossa obrigação fazer, naquilo que é nossa responsabilidade. Deus não moverá um passo para isso. Deus fará aquilo que nós não conseguimos, aquilo que não é nossa responsabilidade. Quando Jesus está diante do aleijado, levanta e anda. Jesus o curou, mas a obrigação de levantar e andar é de quem? Do aleijado. É muito simples. Isso também envolve fé. Se você se esforça, esperando a bênção de Deus, você crê no Senhor. Porque você não vai se esforçar esperando uma bênção que você não acredita. Outro ponto importante, esforçar para o bem, esforço para o bem. Aqui a parte finalzinha ali da parte B do versículo 18. Esforçaram as suas mãos para o bem. Ali em Neemias 4:6, vamos abrir. Neemias 4:6. Diz o seguinte: porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava para quê? Trabalhar. Deus falou que ia reconstruir a cidade, mas se o povo aqui não trabalhasse, não se esforçasse, Deus ia reconstruir? Não ia mandar anjos. Deus usa instrumentos humanos, é o grande paradoxo. Deus é soberano, mas em sua soberania decidiu usar instrumentos humanos para o seu propósito. Ele quer nos abençoar, obviamente que quer, mas não nos fará se nós não nos esforçarmos. Nós nunca mereceremos, só que devemos nos esforçar para a bênção de Deus em nossa vida. Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude na prova, embora eu nunca tenha lido uma linha. Ele vai fazer você lembrar do quê? Não tem como lembrar. A Bíblia fala que o Senhor nos faz lembrar, a palavra dele, mas se a gente não ler a palavra dele, ele vai lembrar o quê? Não tem o que lembrar. Devemos nos esforçar. Você fala, eu quero fazer um muro daqui da minha casa, estou orando, eu já tenho dinheiro, tenho tudo suficiente, mas não vou comprar o tijolo, não vou comprar cimento. Vai aparecer muro? Não vai? Não vai? Senhor, me transforma, Senhor, num ganhador de almas. E eu fico ali sem falar do evangelho para ninguém. Não vai ser um ganhador de almas. Não vai acontecer. Não vai. Deus requer, para que a gente seja abençoado por Ele, esforço. Como é que eles falam para as pessoas? Deus é contigo, varão o quê? Não é varão vagabundo. Deus é contigo, varão vagabundo, que não. Deus é contigo, varão valoroso. Ali em Josué, ou como eu nomeei anteriormente, Jericó, Josué capítulo 1. Josué 1, versículos 6 ao 9. Quem foi que escolheu Josué para substituir Moisés? Deus. Então, era o propósito de Deus que Josué liderasse o povo e fizesse o povo adentrar e subjugar as nações que estavam em Canaã, correto? Esse era o propósito. Mas olha o que Deus fala para Josué no versículo 6 do capítulo 1. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. A pregação do domingo passado.
Não te aparte dessa boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que interessante, eu estou contigo, tu vai lá, mas Josué tem que fazer o quê? Se esforça, tem bom ânimo, né? Esforça para o bem. Deus abençoa projetos que o glorificam. É interessante, por exemplo, vou dar um exemplo. Você está lá e você tem que, você está com a sua família, isso é lícito, aí você tem 2 empregos, vai escolher, né? Nem sempre você pode escolher. Se você não pode escolher, esse exemplo não vale, obviamente. Você tem 2 empregos para escolher. Um emprego ganha X, o outro emprego ganha R$200 a menos. Só que um emprego vai lhe tirar a comunhão cristã no dia do Senhor. Só que você vai ganhar R$200 a mais. O outro você não vai ter esse problema, vai ganhar R$200 a menos. Qual que nós tendemos a escolher? Infelizmente. O que ganha mais? Deus abençoa aquilo que glorifica. Aí você vai ter uma progressão, uma vida espiritual menor. Claro, se você não pode escolher, tudo bem. Tem casos que você vai ter que trabalhar de plantão, de escala, e é outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que se esforçar, mas se esforçar para o bem. O que vai abençoar a minha vida? O que vai fazer com que Deus seja glorificado? O que vale a pena eu colocar o meu esforço para que eu seja abençoado? Você tem que se esforçar, mas se esforçar com inteligência, naquilo que glorifica o nome de Deus. Esforça para o bem. É interessante que as pessoas se esforçam do mundo, né? Sabe o que é engraçado? A pessoa lá não é crente, aí está lá, consegue ficar até 3 da manhã na balada, e dia seguinte vai trabalhar. Aí vira crente. Aí tem domingo que é EBD, porque está cansado. Então agora o culto é matutino, está cansado, né? A pessoa não é crente, aí vai num show, vai não sei aonde e gasta R$500. Aí vira crente e não contribui regularmente com a obra do Senhor. Quando éramos ímpios, por vezes esforçávamos mais. Eu nem vou falar quem é que abençoava. O que eu quero dizer com isso? O homem abençoado por Deus se esforça para o bem, para aquilo que glorifica o nome do Senhor, para aquilo que faz o Senhor ser glorificado. É isso aqui. Neemias era o copeiro do rei. O copeiro é o cara debaixo do rei que mandava em tudo ali, estava do lado do rei. Ele fala: eu quero deixar isso tudo, porque eu vou lá em Jerusalém reconstruir. E agora tem que animar o povo a me ajudar. E a gente vê que isso deu certo, porque Deus o abençoou, porque ele estava se esforçando debaixo dos propósitos de Deus. E a terceira marca, ou atitude de um homem que se esforça para o reino, é que ele confia o seu futuro a Deus. Verso 20. Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha, ele fala: nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, mas quem é que vai nos fazer prosperar? Deus. Deus nos fará prosperar. É o Senhor que fará isso a nós. O Deus do céu nos fará. Ele confia o seu futuro a Deus. Ele traz à memória o passado. Ele se esforça no presente, mas ele confia no futuro. É um conjunto. O passado Deus cuidou. Eu tenho me esforçado no presente e Deus vai me abençoar no futuro. Tudo em Deus. Porque Neemias crê que terá êxodo. Verso 20. Deus é uma afirmação. Essa obra Deus comissionou. Essa obra Deus quer abençoar. E Deus nos fará prosperar se nos esforçarmos. É a consciência de Neemias. Ele não fala: minha capacidade. Não é Deus, mas a gente vai se esforçar. Mas Deus vai nos fazer prosperar. Não é uma prosperidade por osmose. Prosperidade é ser bem sucedido. Não é você ficar entulhado de dinheiro, como algumas correntes falam, tá? Tem pessoas que não ganham muito e são prósperos, são bem-sucedidos, né? São felizes, são fiéis ao Senhor,
Mas ele fala, nós vamos prosperar. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque a gente se esforça, porque a gente lembra de Deus. Ah, não é aquela coisa, olha, estou declarando bênção na tua vida e agora tu vai prosperar. Não sei, não sei o que a pessoa está fazendo da vida, como é que eu vou saber? Né? Tem aquele vídeo daquela menina estranha lá que fica dando exemplo estranho. De uma menina lá que é influência, foi no casamento casamento, né? Foi na união, na gambiarra de 2 homens. Agora o YouTube derruba o negócio, né? E ela profetizou bênção, em vez de falar de arrependimento e fé. Nem era para estar ali, na verdade. A gente vai prosperar de acordo com as nossas atitudes debaixo da bênção de Deus. E prosperar aqui é ser bem sucedido não é você se entuchar de coisa. Agora, Neemias crê que fazendo corretamente chegará ao resultado. Deus vai nos prosperar e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele nos prospera, mas nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o que é certo. Nós vamos nos levantar e vamos edificar. Nós vamos trabalhar. E Neemias depende todo o seu futuro a Deus. Ele confia. Quando ele fala que Deus nos fará prosperar, ele está fazendo o seguinte: eu não vou andar ansioso quanto ao meu futuro. Por quê? Porque é Deus que está cuidando. Vamos abrir ali em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus 6, 31 ao 34. Confiar o nosso futuro a Deus, confiando no seu caráter, no que Ele já fez. Diz o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu digo que o verso 34 é o mandamento mais desobedecido dos crentes. Olha que coisa interessante. Deus sabe que você tem suas necessidades. Deus sabe que você tem suas obrigações. Confie no Senhor, trabalhe de maneira correta, se esforce. E Deus vai cuidar disso. Mas em tudo isso, o que você primeiro tem que buscar é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas, o quê? Estas coisas. Não é todas as coisas. Porque ninguém tem todas as coisas. É todas estas coisas que diz o texto, vos serão acrescentadas a sua busca pelo reino de Deus e sua justiça. Então não vos inquieteis. Confiar no Senhor é psicologicamente saudável. Porque o ímpio, ele não pode confiar no dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer o seu mal. Ele não sabe o que virá. Mas aquele que confia no Senhor, ele vai saber o seguinte: mesmo que venha um mal, quem estará comigo? O Senhor. O Senhor não vai me deixar desamparado. E se tudo der errado, eu morro. Mas para mim, viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. A morte agora se torna a passagem para a glória. O que nos mostra aqui que nós devemos confiar nosso futuro a Deus. A gente tem que lembrar o que Deus já fez no passado. Todo mundo aqui tem coisas que Deus já abençoou no passado. Se você começar a pensar, Deus já me abençoou ali, Deus já fez coisa ali, né? Incrível, né? Se Ele já fez coisa ali, então Ele vai me ajudar no presente, mas eu tenho que fazer o quê? Me esforçar, né? E confiar o futuro. E eu termino aqui concluindo que você tem que ter 2 coisas em mente. Você vai querer viver o propósito de Deus, vai querer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. 2 coisas você tem que ter em mente. Primeiro, você tem que esperar a oposição. Vai ter oposição. Verso 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram, disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles estão fazendo uma coisa que o rei ordenou, e eles falam: vocês estão indo contra o rei, vocês estão fazendo coisa absurda. Eles zombaram de nós. Quer ver?
Todo mundo aqui já passou por isso, quem foi batizado. Você vai se batizar mesmo? Você está louco? Você vai se batizar? Você vai querer morar na igreja? Você está louco? Deus que mandou, Deus não quer isso. Só não mate ninguém, só não exploda ninguém, né? Só não faça isso, tá bom, né? Então você vai ofertar para isso, você vai dar dízimo para a igreja, você está louco, dar dízimo para o pastor, né? Eu não recebo dízimo, mas se você quiser dar uma oferta para mim depois lá, não tem problema, um PlayStation 5 seria muito bem-vindo, né? Você está louco? Vamos zombar de você. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Você está sendo tolo. Não é assim? É assim que acontece. Zombaram de nós e desprezaram-nos. Primeira zombaria, não dá certo, sabe o que vai acontecer? O desprezo. Não dá para andar, você está muito fanático. Não dá mais para andar com você. Você está muito fanático. Não dá, não, você se acha melhor que todo mundo. Zombaria e desprezo. Agora, você tem que ter essa atitude. Se você quer viver uma vida debaixo do propósito de Deus, uma vida abençoada por Deus. O verso 20. Não se associe com pessoas erradas. Então lhe respondi e disse, não precisa se defender. Fala sobre Deus. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Eu estou servindo a Deus. Estou fazendo a vontade de Deus. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eu não sei se vocês querem servir a Baal ou a Asterote, mas eu e a minha casa... Aqui não é uma promessa para o crente. O pessoal lê errado. Isso é um compromisso de Josué. Olha, você quer servir a Deus, não quer servir... O problema é de vocês. Mas eu e minha casa vamos servir a Deus. Ele olha para os filhos, entenderam? Entendemos, senhor? Porque, olha, vocês não têm parte na edificação de Jerusalém. Vocês não vão botar um tijolo, mas nós vamos. Porque Deus é que nos mandou fazer isso. Então não se associe a pessoas erradas. Pessoas que vão fazer com que você se esqueça do que Deus já fez. Pessoas que vão fazer com que você não se esforce para aquilo que é correto. E pessoas que vão fazer com que você não confie seu futuro a Deus. Não se associe com eles. E espere oposição. Vai ter oposição. Jesus teve oposição. No mundo tereis. Isso é uma promessa, receba para a sua vida. Mas, tende. Por quê? Eu venci o mundo. Aí tem uns que falam, e vós também. Não tem vós também no texto. Isso aí inventaram, não sei onde é que tiraram isso. Ele venceu o mundo, mesmo diante da aflição. Então vamos ficar em pé. Vamos cantar um hino.